Olá, tudo bem com você? Seja bem-vindo ao canal PAC, o canal que fala sobre projeção astral consciente. Meu nome é Luiz Fernando Santana e hoje nós vamos falar sobre um experimento projetivo que foi realizado agora, dia 24 de fevereiro, logo após a vinheta. Então vamos lá. O experimento ocorreu dia 24 de fevereiro de 2023, das 16 horas às 18 horas. A temperatura ambiente estava em torno de 22 graus. A umidade relativa do ar, 83%. Quer dizer, estava bem confortável, bem gostoso a temperatura. Antes de começar o experimento, eu li alguns comentários aqui do canal para fazer um campo propício à projeção consciente. Isso já é uma técnica. É você preparar energeticamente o campo onde você vai estar fazendo seu experimento. Então, eu li alguns relatos que vocês enviaram e depois eu apliquei as técnicas, certo? A primeira técnica foi a do decúbito dorsal, aquela técnica onde você deita de barriga para cima e eu só coloquei o travesseiro embaixo do joelho para ficar mais confortável. Mantive as mãos ao lado do corpo, sereno e bem relaxado. A segunda técnica foi a exteriorização das energias. Eu estava completamente tranquilo, relaxado, e comecei a exteriorizar para o ambiente as melhores energias. Exteriorizei, senti o corpo balonar, e exteriorizei para todo o quarto. Logo já na esterilização, eu comecei a ver imagens. E entre as sobrancelhas, eu comecei a ver um pôr do sol. E eu comecei a simplesmente a deixar as coisas acontecerem. Esse pôr do sol, ele foi se intensificando, ficando mais claro e foi se tornando um grande clarão entre o meu frontochakra. O frontochakra, pessoal, é esse chakra que fica entre as sobrancelhas, tá? É um sinal que você está começando a expandir a sua visão para o extrafísico, tá? Não estava projetado ainda. Essa visão, provavelmente, foi simplesmente o início de uma clarividência viajoura que se expandiu para como se fosse ativando o frontochakra, certo? Depois desse clarão no meu frontochakra, ele começou a ficar mais agitado, esquentado, quente, pulsando. E eu não estava fazendo força nenhuma para ativar chakra nenhum. Eu simplesmente estava observando, bem lúcido do que estava acontecendo no ambiente e deixando as coisas acontecerem naturalmente e simplesmente observando. Continuando a esterilização, a luz foi ficando mais branda e surgindo na minha frente duas casas. Mas a visão que eu via das casas era do fundo da casa para a frente. É como se eu estivesse em cima do muro e vendo a visão de trás para frente. As casas eram antigas e dava visão para as casas da frente. Dava para ver duas casas na frente também. Não sei se ficou claro, mas essa era a visão que eu estava vendo no momento. Repetindo, não era uma projeção, porque ainda eu sentia meu corpo balonado, eu sentia a temperatura do ambiente, eu sentia meu corpo físico. Era simplesmente uma visão que eu estava vendo, patrocinado pelas energias do frontochakra, que eu expliquei no vídeo anterior, que eu vou deixar aqui, que eu falei sobre a diferença entre sonho e projeção astral. E nesse vídeo eu falei sobre a clarividência viajoura. Está aqui no card. Assista. Aí eu parei a exteriorização, cessei. Ao parar a exteriorização, já foi sumindo aquela imagem daquela paisagem na minha frente. Foi sumindo.
e o ambiente ficou escuro novamente, porque eu estava com os olhos fechados. E comecei a absorver as energias do ambiente. Foi uma esterilização muito boa, muito gostosa, que me deu uma sensação ainda melhor no meu corpo físico. Logo em seguida, eu fiz a circulação fechada das energias para ativar todos os chakras. Fiz ela bem lenta, começando pelo corono, pronto-chakra, laringo-chakra, cardíaco-chakra, umbilico-chakra, sexo-chakra e até chegar nos plantochakras. Depois eu fiz o sentido inverso e fiz isso algumas vezes lentamente. Feito isso, eu voltei a fazer a esterilização das energias. Ao esterilizar as energias, novamente começou a vir imagens na minha mente. E nesse momento, quando começou a aparecer as imagens, eu visualizei tipo um depósito de pneus. Olha que interessante. Eu estava novamente no fundo desse depósito. E aí eu fui deslizando para o lado e ali eu vi algumas pessoas. Aí é um outro ponto. Eu ainda estava em clarividência viajória, porque eu sentia meu corpo físico. Pessoal, olha que interessante. Eu estava no fundo desse depósito e fui visualizando ao redor desse ambiente. E lá eu vi algumas pessoas, todas negras, de várias épocas, de vários tamanhos, formas, se você for pensar. Mas o que me chamou a atenção foi um homem negro que ele tinha mais de 2 metros de altura e se ressaltava no meio das outras pessoas. Não interagi com ninguém. E o interessante é que, aparentemente, eles não me viram e eu penso que eu ainda não estava projetado, porque eu sentia meu corpo físico. Eu estava desconhecido, em beliche, naquela posição beliche, em cima do corpo, o corpo embaixo e eu em cima, né, porque estava bem próximo, onde que deu essa abrangência desse ambiente. Tá? Estava bem desconhecido. Quando eu cessei a exteriorização, eu já senti uma sensação de queda, já, aquela sensação que você parece que está caindo. Então, foi essa sensação. Eu caí. Ao cair, eu comecei a fazer a técnica da respiração rítmica, que é aquela técnica que você respira profundamente, depois você segura por 3 a 5 segundos e solta lentamente todo o ar do seu pulmão. Respira profundamente, aquela respiração de bebê, tá? Aquela respiração que você respira pelo abdômen e você vai soltando. Fiz isso umas 5 vezes, fiquei completamente relaxado, tranquilo, e ali eu percebi meu corpo energético completamente vibrando, como se fosse estado vibracional. O que eu fiz foi simplesmente intensificar essa vibração que eu estava sentindo, esse EV. Fui intensificando, intensificando e expandindo para o ambiente toda essa vibração. Logo em seguida, eu já me vi, aí sim, aí eu já me vi desperto no extrafísico. Por que que eu falo isso? Porque era eu não sentia o meu corpo físico no quarto, eu não sentia o ambiente do quarto. Eu vivia naquele ambiente que era. Novamente, eu estava no fundo do terreno baldio, é para levar para autopesquisa, né? Eu vou levar isso para autopesquisa. E na frente tinha mato, né? Capim. E a visão que eu tinha era um capinzal na frente e um muro baixo. E nesse muro dava para perceber que era uma rua de ladeira. Então eu fui deslizando até aquela rua, né, e desci ladeira abaixo. E a cidade parecia uma cidade do interior de Minas Gerais. E eu cheguei a uma praça onde tinha do lado um cinema antigo, do lado tipo um posto de gasolina, e eu me dirigi àquela praça. E lá eu interagi com um homem,
um senhorzinho, para falar a verdade. E perguntei para ele que cidade era aquela. Ele me falou a cidade, eu não entendi o nome da cidade, mas ficou bem claro aquela cidade típica do interior de Minas Gerais. Andei mais um pouco, vi algumas pessoas na praça. A minha impressão é que aquela cidade era uma comunidade extrafísica. 55% de chance de sim. Por quê? As pessoas que eu interagi, o senhorzinho e mais umas pessoas para frente, que eu vi e elas me viram, nós estávamos na mesma dimensão, na mesma sintonia, na mesma frequência vibratória. Logo em seguida, eu tive a sensação de queda novamente no corpo, aquela sensação de cair dentro de si. E o interessante é que eu senti uma formigação na minha coxa esquerda e uma coceira no meu ouvido direito. Eu fui coçar, porque estava me incomodando, e eu não consegui mexer o braço e nem o corpo. Percebi que eu estava em paralisia do sono. Legal, né? Porque eu não fiquei nem apavorado, não fiquei nervoso, não fiquei com medo. Eu estava completamente lúcido na minha situação. Todo esse experimento, em todo momento, eu fiquei lúcido, com exceção dessa última vez que eu acordei direto nessa comunidade extrafísica. Então, a paralisia do sono se fez presente naquele momento. Eu aproveitei o momento para ficar mais relaxado ainda e passar as informações algumas vezes na minha mente. Passou menos de 5 minutos, o alarme soou. Aquela musiquinha lenta, para não acordar assustado, não despertar assustado. O alarme tocando, meu corpo já mexi os braços, mexi as pernas, pescoço. Eu respirei profundamente, fiquei tranquilo, repassei novamente as informações na cabeça e, em seguida, as anotações no caderninho. Tá? Então, esse foi o experimento dessa semana, dia 24 de fevereiro de 2023. E você que gostou, deixa seu like, compartilha com seu amigo, com seu vizinho, com a sua mãe, com o seu pai, com o seu irmão, com o seu tio, com o seu primo. Compartilha com todos e até o próximo vídeo. Fui!